Resident Evil 4, assim como Resident Evil 5, é um excelente jogo, mas em termos de ser um Resident Evil raiz, é claro que ele é abaixo da média, mas realmente esses jogos são excelentes mecanicamente, e o intuito de Resident Evil 4 nunca foi ser o próximo survival horror que ia explodir a mente de todos, mas ainda assim o jogo foi muito especial. Então, vamos mergulhar nesse universo que é Resident Evil 4. Em 1999, o produtor famosíssimo Shinji Mikami disse que uma sequência de Resident Evil estava em desenvolvimento para o PlayStation 2. Resident Evil 4 passou por um longo desenvolvimento, durante o qual pelo menos 4 versões do jogo foram descartadas. A primeira versão foi dirigida por Hideki Kamiya. Por volta da virada do milênio, o escritor de Resident Evil 2, Noboru Sugimura, criou uma história para o jogo, baseada na ideia de Kamiya de fazer um jogo de ação legal e estiloso. A história foi baseada em desvendar o mistério que cerca o corpo do protagonista Tony, um homem invencível com habilidades e um intelecto superior das pessoas normais. Suas habilidades sobre-humanas eventualmente seriam explicadas com a biotecnologia. Como Kamiya sentiu que o personagem jogável não parecia corajoso e heróico o suficiente nas batalhas de um ângulo fixo, ele decidiu abandonar os planos de fundo pré-renderizados dos jogos anteriores e usar um sistema de câmera dinâmico. A equipe passou 11 dias no Reino Unido e na Espanha fotografando objetos como estátuas góticas, tijolos e pavimentos de pedra para uso em texturas. Embora os desenvolvedores tentassem fazer com que o tema cool se encaixasse no mundo de Resident Evil, Mikami sentiu que ele se afastou muito das raízes do terror de sobrevivência e gradualmente convenceu a equipe a fazer um jogo independente. Esse jogo acabou se tornando Devil May Cry e deu início à incrível franquia, e o primeiro jogo foi lançado para PlayStation 2 em agosto de 2001. O desenvolvimento de Resident Evil 4 foi reiniciado no final de 2001. O primeiro anúncio foi feito em novembro de 2002, como um dos 5 jogos desenvolvidos exclusivamente para GameCube pela Capcom Production Studio 4. A primeira versão que sabemos, comumente apelidada de versão Neblina ou Fog, foi dirigida por Hiroshi Shibata e estava 40% concluída naquela época. O jogo via Leon lutando para sobreviver depois de ter se infiltrado na sede principal da Umbrella, semelhante a um castelo localizado na Europa, e apresentando monstros tradicionais de Resident Evil como zumbis. Durante o curso da nova história, que foi novamente escrita pela Flagship, empresa de criação de cenários de Sugimura, Leon foi infectado com o vírus progenitor e possuía um poder oculto em sua mão esquerda. É engraçado pensar que o fato de Leon estar infectado foi transferido para a versão final, só que o poder oculto em uma das mãos acabou indo para Krauser. O produtor da versão final também destacou que Ashley não apareceu naquela época, embora houvesse uma garota diferente que nunca foi revelada ao público. O jogo apresentaria alguns elementos de primeira pessoa. Na E3 de 2003, a Capcom apresentou uma versão amplamente conhecida como versão Hookman. Mais tarde, essa versão foi intitulada de Maboroshi no Biohazard 4, no DVD Biohazard 4 Secret. Durante a introdução do trailer por Mikami, ele garantiu que o desenvolvimento estava ocorrendo sem problemas e afirmou que o jogo estava mais assustador do que nunca. A história se passa em um prédio abandonado, onde Leon contraiu uma doença bizarra e luta contra inimigos paranormais, como armaduras animadas, bonecas vivas e um homem fantasmagórico armado com um grande gancho. O jogo tinha uma sensação de outro mundo, contendo elementos como flashbacks e alucinações que foram marcadas por um tom azulado e uma câmera trêmula. Ele também exibiu várias mecânicas do jogo que foram transportadas para o lançamento final, como a câmera sobre o ombro, uma mira a laser para mirar em batalhas e QuickTime Events. 5 minutos de cenas de jogo foram lançadas no DVD Biohazard 4 Secret, um bônus de pré-encomenda japonês distribuído em janeiro de 2005.
A outra versão, conhecida como Hallucination ou Alucinação, tinha apenas um conceito básico de história, tendo abandonado o cenário anterior escrito por Sugimura da Flagship. Em 2012, o escritor do cenário de Resident Evil 3, Yasuhisa Kawamura, disse que ele era o responsável por esta versão, pois queria tornar Biohazard 4 mais assustador e sugeriu usar uma cena específica do filme Lost Souls, onde o personagem principal de repente se encontra em um prédio abandonado com um assassino à solta. Uma versão arranjada dessa ideia acabou se transformando no Homem Gancho. Nessa versão Alucinação, Leon se infiltra no castelo de Spencer em busca da verdade, enquanto dentro de um laboratório, localizado bem no fundo, uma jovem acorda, acompanhada por um cachorro que é uma arma bioorgânica. Os dois começam a subir no castelo. Infelizmente, havia muitos obstáculos que precisavam ser superados, e o custo de desenvolvimento foi considerado muito caro. Kawamura acrescentou que estava muito arrependido e até envergonhado por Mikami ter intervido e descartado essa versão. Após essa tentativa, a última versão cancelada apresentou novamente zumbis clássicos. No entanto, ela foi descontinuada depois de alguns meses, antes mesmo de ser mostrada ao público, pois os desenvolvedores acharam que essa versão era muito estereotipada. A história do vírus progenitor foi eventualmente abordada em Resident Evil 5, e esse cenário no castelo de Spencer se tornou a DLC Lost in Nightmares. O mais engraçado de tudo é que na versão final, Mikami escreveu a história inteira em apenas 3 semanas, devido às limitações de tempo. E um fato incrível é que os dubladores americanos gravaram seus papéis em 4 sessões, durante 3 a 4 meses. A Capcom designou Shinsaku Ohara como tradutor de roteiro e coordenador de locução. Caroline Lawrence, que deu a voz a Ashley Graham, descreveu sua personagem como vulnerável porque Leon tem que socorrê-la a todo momento. Ela também descreveu o personagem de Leon como tendo mais força, talvez até mais do que cérebro. Além da dublagem, o designer do jogo detalhou cada sequência cinematográfica para que as expressões faciais de cada personagem combinassem com o tom de seu dublador, o que para a época é extremamente absurdo. Antes de tudo, eu preciso dizer que a história de Resident Evil 4 é bem fraca. Eu até diria genérica, e não é de se admirar também, porque como vimos, Mikami escreveu ela em apenas 3 semanas devido às limitações de tempo. O que acontece nas entrelinhas, como Separate Ways e os arquivos, são a parte mais interessante. 6 anos após os eventos de Raccoon City e após a morte definitiva da Umbrella, jogamos novamente com um dos protagonistas de Resident Evil 2, Leon Scott Kennedy, que agora é um agente do governo americano. Ele é enviado em uma missão para resgatar a filha raptada do presidente, chamada Ashley Graham, em uma aldeia europeia isolada chamada Val de Lobos, ou Vale dos Lobos. Mas logo ele descobre que há algo terrivelmente errado com os habitantes locais, e um deles até tenta atacá-lo, e após Leon neutralizá-lo, ele percebe que o local não é um zumbi. Ao seguir o caminho para uma pequena vila, ele acaba sendo dominado pelos números grandes de ganados. Esse é o nome desses indivíduos, e acaba tendo que se esconder em uma casa onde um pequeno cerco ocorre e até um homem com uma serra elétrica aparece. Mas ele então é salvo misteriosamente pelo badalar dos sinos, que foi tocado por alguém muito familiar. Posteriormente, ele até bate de frente algumas vezes com o líder da comunidade, Vitores Mendes. Leon descobre que todos estão infectados com um antigo e poderoso parasita conhecido como Las Plagas, e o próprio acabou sendo infectado quando estava inconsciente. E logo ele descobre que Ashley também está infectada. Ele encontra o líder da seita, Osmond Sadler, que diz que eventualmente ambos vão se tornar seus bonecos, e que o plano deles desde o início era mandar Ashley de volta aos Estados Unidos quando os ovos da plaga já tiverem desabrochado. Então Sadler a teria sob total controle e até pretendia extorquir o presidente.
Durante a jornada de Leon, ele encontra um grande aliado chamado Luis Cera e até mesmo Ada Wong, que retornou para negócios misteriosos. No caminho de remover essa plaga do seu corpo, ele encontra o terrível e pequeno nobre da região de Valdelobos, Ramon Salazar, e seus lacaios, e até um homem que foi muito importante em uma operação no passado, Jack Krauser. E Sadler não vai parar até que seus objetivos se concretizem. Resident Evil é um jogo de ação, com alguns elementos de terror. Temos que ter ciência de que a premissa de RE4 nunca foi ser o jogo mais assustador da franquia ou o novo survival horror. Ele tem Resident Evil no nome porque usamos Leon e há certas ligações aos jogos anteriores. Mas em termos de ser um Resident Evil raiz, ele acaba se tornando abaixo da média, como eu disse na intro, assim como Resident Evil 5, mas essa não é a forma correta de analisar esse jogo, porque apesar de ambos os títulos terem Resident Evil no nome, eles fazem muito bem o que prometem, ser um jogo de ação com alguns elementos de terror. Resident Evil 5, é claro, tem bem menos, mas se vocês quiserem ver uma análise desse jogo, eu vou deixar ele linkado nos cards acima. Mas vocês entenderam, não adianta julgarmos os dois jogos, ou mais especificamente nesse caso, Resident Evil 4, em comparação aos jogos mais raiz, se nunca foi a proposta de Shinji Mikami, como vimos na sessão de desenvolvimento. Nesse jogo nós inclusive podemos salvar a qualquer momento. É só vermos uma máquina de escrever e ainda temos diversos pontos de checkpoint. Só isso já diz tudo. A jogabilidade de Resident Evil 4 se afastou bastante dos jogos anteriores mais focados no survival horror. Agora ela é totalmente focada na ação, pouquíssimos elementos dos jogos anteriores. A câmera, como dita anteriormente, foi colocada atrás de Leon e amplia para uma visão por cima do ombro ao mirar uma arma, ou uma visão em primeira pessoa ao mirar com um rifle de precisão. Não há mira para armas de fogo, e sim uma mira laser que honestamente é bem intuitiva e você pega o jeito bem rápido. Mas entendo que se compararmos esse jogo com jogos atuais, sua gameplay pode até parecer blasfêmia, mas lembre-se que foi a RE4 que começou tudo. E todos os jogos que tentaram copiar e melhorar de sua própria forma, como Dead Space, ou aqueles que simplesmente copiaram, pegaram da fonte que é Resident Evil 4. Ele simplesmente revolucionou a indústria nesse quesito. E isso não é um argumento para o quão boa a gameplay é, claro, mas eu digo que ela é sólida o suficiente até para os dias de hoje e com certeza é muito divertida. Ao contrário dos jogos anteriores, onde os jogadores só podiam atirar direto, ou para cima, ou para baixo, agora é possível atirar e mirar onde você quiser, mas tem certas partes que dão benefícios ao jogador acertar, como por exemplo, atirar nos pés ou nas pernas do inimigo enquanto eles correm, e isso pode fazê-los tropeçar, ou tiros no braço podem fazê-los largar suas armas. Você pode até acertar os projéteis que eles atiram, como machados ou foices, e se você quiser ser zoeiro, você pode até atirar na dinamite antes mesmo deles acendê-la, e ela simplesmente vai explodir, resultando em momentos hilários, porque o personagem simplesmente é deletado da existência. Um dos focos desse jogo é o fato de você poder dar golpes físicos nos inimigos ao atirar em sua cabeça ou nas suas pernas para deixá-los ajoelhados. Além de ser um dano extra, visualmente é muito interessante, especialmente quando você faz um suplex e explode a cabeça do inimigo. É possível também usar a faca de forma totalmente independente, sem equipá-la, o que é bem útil. Além disso, Resident Evil 4 adiciona controles sensíveis ao contexto. Com base na situação, os jogadores podem interagir com o ambiente como chutar uma escada ou pular de uma janela. Existem também Quick Time Events, os famosos Quick Time Events, nos quais o jogador deve pressionar os botões indicados na tela para executar ações, como desviar de uma pedra que cai ou lutar contra um inimigo para permanecer vivo.
Muitas vezes eles são incorporados às muitas lutas contra os chefes do jogo. Algumas servem até para evitar a morte instantânea. Não podemos esquecer de mencionar também o fato de termos que carregar Ashley por diversas partes do jogo. E honestamente, após jogá-lo justamente para essa análise no modo profissional, não foi tão ruim quanto eu lembrava. Não me entendam mal, a inteligência artificial dela ainda assim é completamente medonha em certas partes. Ela se ajoelha do nada quando inimigos foram acertados por bombas de luz, simplesmente porque estão no caminho dela, ou quando um inimigo está no chão e ao invés de simplesmente te seguir, ela vai se agachar. Mas algumas partes bem complicadas na vila, você pode simplesmente mandar ela se esconder e aí você pode tacar o terror. Em outras partes, você pode mandá-la esperar e se livrar dos inimigos. Até se um inimigo a agarrar, a janela de tempo que você tem para resgatá-la é bem grande. E um tiro com qualquer arma já derruba o inimigo. Acredito que jogadores mais iniciantes vão ter um problema muito grande para se adaptar à jogabilidade com a Ashley. Mas em geral eu digo que não é tão ruim se você tem ideia do flow do jogo e os inimigos. Muitas partes você pode simplesmente passar jogando uma bomba de luz e ignorar a área e os inimigos completamente. O jogo te dá bastante liberdade e flexibilidade para proteger Ashley. Você só não pode ser muito, como podemos dizer, vida louca, porque os inimigos vão sim tentar agarrá-la a qualquer oportunidade. E também não jogue granadas incendiárias ali como eu fiz sem querer, porque se tocar na Ashley pode esperar a tela de Game Over. O sistema de inventário possui um sistema de grade, representado por uma maleta, onde cada item ocupa um determinado número de espaços, ao contrário dos jogos anteriores, onde cada item, independente do seu tamanho, ocupava um quadrado. Agora, armas, munições e itens de cura são mantidos na caixa, enquanto os principais itens e tesouros são mantidos em um menu separado. A organização da maleta praticamente é um minigame dentro do jogo, quase um Tetris, porque diversas vezes você vai ficar arrumando o que você tem para ficar organizado ou bonito, ou para simplesmente ter espaço para pegar o que você quer. E esse sistema, o tamanho da maleta, pode ser aprimorado ao ser comprado no mercante. E aqui vai uma mensagem para as poucas mulheres que assistem o canal. Se algum dia vocês quiserem ver realmente como seu futuro namorado ou homem é organizado, é só abrir seu save em Resident Evil 4 e ver a organização da maleta do Leon. É algo infalível. Os itens podem ser comprados e vendidos com o mercante, que é o novo NPC que vende armas e itens para Leon, e ele aparece em vários locais. Ele vende sprays de primeiros socorros, armas, permite que as armas sejam aprimoradas e ainda compra vários tesouros que Leon encontra. A procura por tesouros também pode até ser considerada como uma side quest no jogo, porque você pode comprar mapas do tesouro e caçá-los e depois vender todos, o que é muito legal de se fazer. O jogo também possui uma variedade moderada de armas, e elas podem ser aprimoradas para ficarem mais poderosas, terem mais munição, recarregarem mais rápido, e também algumas armas podem ter a cadência aumentada, mas cada uma delas tem suas próprias vantagens e desvantagens. E isso deixa o jogo bem divertido, sem contar que ainda temos o tiro ao alvo do mercante, onde podemos escolher 2 categorias de armas e então temos que atirar nas versões de madeira e 2D dos nossos inimigos, sendo os headshots a maneira preferível, porque dá mais pontos. Se você derrubar os inimigos rapidamente, uma versão ainda menor de Salazar vai aparecer, e se você conseguir acertar, você vai ganhar muitos pontos. Dependendo da sua classificação, você vai ganhar um número X de bonequinhos, porque há um item que hospeda esses bonecos e há 4 linhas ou fileiras e 6 bonecos em cada. Quando você completa a fileira, você é recompensado e há 4 categorias alfabéticas para determinar qual delas é qual. E o mais engraçado é que esses bonequinhos ainda têm um som característico. Pensa em um jogo repleto de conteúdo.
Ao terminar o jogo no modo normal, você libera o modo profissional. E se você terminar nesse modo, você ainda pode desbloquear a fantástica arma PRL 412. Essa arma solta feixes de luz que, ao carregar, matam instantaneamente qualquer monstro com uma plaga. Sem contar que ao terminar o jogo uma vez, você desbloqueia para compras a Matilda e o lança-foguetes infinito. Isso se tratando somente do jogo base, porque ao concluir os modos extras, é possível desbloquear novas armas como a Hand Cannon, onde você precisa conseguir 5 estrelas em todos os mapas, com todos os personagens no modo Mercenários. E não se preocupem porque vamos explorar esses modos mais pra frente. A Chicago Typewriter, se você terminar o modo Separate Ways de Ada, você libera ela para compra para Leon. E se terminar o modo Assignment Ada, você libera essa arma para Ada na sua campanha. Há também 2 trajes que podemos usar. O traje clássico da RPD de Leon é desbloqueado ao terminar o jogo uma vez, e ele altera o traje de Ashley também. E o traje Gangster famoso de Leon faz com que Ashley use uma armadura, e esse conjunto de trajes é desbloqueado ao terminar o modo Separate Ways. Vamos falar sobre os gráficos. Para a época, os modelos eram muito bons. Até mesmo os inimigos figurantes têm gráficos decentes. Em cutscenes, os gráficos são bem à frente do seu tempo, e a captura de movimentos ajuda bastante a tornar tudo mais realista. E devido ao fato das cutscenes serem bem modernas para sua época, podemos até ver muitos traços da personalidade dos personagens, que, é claro, estão em cena. E isso é bem impressionante, sem contar que o jogo já continha algumas expressões faciais e gráficos animando os músculos faciais. Cutscenes impressionantes como a de Leon vs Krauser nos dão uma luz sobre os gráficos impressionantes porque podemos ver todas as pequenas modificações nos rostos de ambos e também a movimentação única em combate de cada um, porque a Capcom fez um esquema de animar à mão todas as expressões faciais. E para 2005 isso era completamente insano. Não podemos esquecer também o quão bela Ada estava nesse jogo. E se virmos alguns jogos hoje em dia, as expressões faciais de RE4 conseguem ser até melhores. Em diversas vezes eles usam a direção de arte e o jogo de câmeras aliado aos gráficos para nos contar o que precisamos saber sem ter que dizer uma palavra, como o primeiro ganado vendo Leon surgir na mata, criando uma atmosfera sinistra, porque nós e o ganado sabemos que Leon está ali, enquanto ele não sabe. E também o fato de só mostrarem a sombra do ganado também foi uma jogada muito boa. Krauser fazendo truques com a faca nos mostra na hora que o cara era fera nesse aspecto sem ter que ficar explicando por quê. Sem contar que vemos pelo ponto de vista de monstros em algumas ocasiões, bem no pique Alien 3, como quando vemos o ponto de vista do verdugo se movendo pelos esgotos. Mas tem uma parte que no quesito gráfico eu achei hilário. Acontece durante o cerco na cabaninha. Podemos claramente ver que alguns modelos parecem ter saído do PlayStation 1, mas é compreensível devido ao grande número de inimigos e a fidelidade dos personagens, e também, é claro, os efeitos de chuva. E falando em efeitos, Resident Evil 4 usa de bastante efeitos bem impressionantes para o PlayStation 2, como uma névoa tênue, uma chuva bem forte, as explosões dos 3 tipos de granadas, fogo bem complexo, entre outras coisas. Graficamente não dá pra dizer que Resident Evil não é nada menos que um absurdo para a época. As tecnologias utilizadas tornaram as cutscenes muito bem feitas com uma naturalidade e movimentação corporal e de expressões faciais que rivalizam ou até superam certos jogos que lançaram muito tempo depois. Um verdadeiro testamento ao comprometimento da equipe de Mikami. No vídeo de Resident Evil 5 elogiei as partes atmosféricas dele, mas nesse aspecto Resident Evil 4 dá um banho em Resident Evil 5. É muito melhor.
Apesar do jogo ser basicamente ação desenfreada, pelo menos no contexto da atmosfera do jogo, ele se parece muito mais um survival horror, por assim dizer, pelo menos até o fim da parte do castelo. Na parte da vila, há algumas músicas industriais ultra atmosféricas, que passam uma sensação de perigo, solidão e o fato de sermos pessoas estranhas em um covil de seres humanos infectados que não vão hesitar um segundo para cravar um machado na sua face ou serrar seu pescoço com uma serra elétrica. Detrás de ti, imbécil! Os temas dos chefes são um terror industrial que deixam a situação muito mais aterrorizante do que realmente é pra ser. Eu digo isso porque Leon é basicamente um super-herói nesse jogo e está armado até os dentes, mas a trilha sonora consegue remover um pouco desse poder do jogador e amplificar a sensação de perigo. Até as músicas mais viradas para a ação ainda assim têm esse tom industrial. E é bem experimental também, e eu gosto bastante disso. O gore também ajuda com essa atmosfera sombria, e a aparição das plagas eclodindo da cabeça dos inimigos em sua primeira jogatina te surpreende e traz um risco maior a Leon, mesmo que na gameplay isso seja mais chato do que assustador. O castelo, em termos de pura atmosfera, é ouro. A trilha sonora é extremamente macabra. Agora você está enfrentando fanáticos religiosos e os lacaios de Salazar com um novo kit de armas brancas, armas medievais e até bestas. Cada música de combate é ouro puro, o que torna o próprio combate e a atmosfera em volta desses seres e criaturas um terror bem no estilo vitoriano. O pueblo, ou a vila, tem seu charme sombrio em sua simplicidade, e a trilha sonora ajuda muito em mostrar bastante coisas sem dizer uma palavra. Quando você entra nos lugares, você sabe bem o que aconteceu ou qual sua serventia. Essa primeira parte do jogo para mim é a segunda melhor, porque ela consegue equilibrar a ação desenfreada com alguns momentos atmosféricos e até bizarros. Na verdade, a música é mais aterrorizante que os próprios inimigos, que depois de um tempo se tornam somente mais alguns inimigos no seu caminho. A ambientação nessa primeira parte, situada em uma parte rural da Europa, é excelente. Todas as partes que passamos por essa região têm um visual bem decadente, sujo e que não dá boas-vindas a intrusos. A Igreja dos Iluminados e seu cemitério é uma visão bem no espectro do Vale da Estranheza, com alguns corvos, e as árvores secas em volta desse lugar até parecem um filme do Tim Burton, e todo esse local é uma vila isolada, que, vamos ser sinceros, é um clichê em filmes de terror, mas eu acredito que eles conseguiram acertar na forma de fazer uma vila macabra e ainda trazer um twist diferente nos habitantes que são infectados por uma praga. Esses habitantes, quando eles não estão sendo mortos por Leon, eles estão vivendo suas vidas normalmente, isso até que enxerguem algum forasteiro, e aí eles se tornam imparáveis para alcançar quem quer que esteja no caminho. A primeira batalha na vila é um dos momentos mais memoráveis da franquia e dos jogos em geral. Mesmo sabendo que Leon teve todo aquele treinamento de agente e pode dar roundhouse kicks nos inimigos, ele é forçado a fugir e se prender dentro de uma das casas enquanto mais e mais ganados vão aparecendo, incluindo até o Dr. Salvador. A tensão e sua ausência de munição, aliada à quantia gigante de inimigos, traz uma atmosfera intensa
que para sua época deve ter deixado muitos com medo genuíno. Na segunda parte do primeiro capítulo, Leon está em outra parte da vila com pequenos casebres em um canyon, e a trilha sonora dessa vez é diferente. Ela ainda assim é bem industrial, mas é bem mais acelerada, o que instintivamente nos dá um impulso para nos mover e avançar nesse lugar estranho, enquanto bastante inimigos vêm para cima com tudo, com tridentes, machados e dinamites. Antes de lutarmos com Del Lago, nós passamos por um pequeno pântano cheio de ganados, te fazendo se questionar qual a utilidade disso tudo enquanto avança. E um fato que eu acho bem legal é que os ganados de vez em quando jogam uma imensa pedra contra Leon, o que nos mostra que eles conhecem muito bem a sua região e Leon de fato é o estranho. Mas voltando para o lago, esse local onde enfrentamos esse monstro é um campo de batalha e tanto. Inclusive a introdução para sabermos com quem estamos lidando é muito bem feita, e a reação de Leon eu diria que é até bem realista. Quem não iria ficar confuso vendo uma salamandra gigante pulando da água para comer o corpo de um dos policiais que trouxe Leon para essa região? Inclusive, a música que toca contra Del Lago é mais assustadora que ele próprio. Parece que você está contra um terror cósmico além da compreensão, mas é só o Del Lago mesmo. Para vocês verem o excelente trabalho dos compositores Misao Senbong e Shusaku Uchiyama. Após Del Lago, o jogo fica de noite e vemos o pesadelo horrível de Leon. A ambientação da vila pela noite é, para mim, a sua versão definitiva, especialmente porque as plagas vão eclodir da cabeça dos inimigos e a trilha sonora que toca quando encontramos o primeiro que tem a sua cabeça explodida nos faz pensar que os ganados são um terror inimaginável, o que realmente eles não são, mas a música dá essa impressão. Uma das minhas músicas favoritas do jogo tocam quando retornamos com Ashley para a vila, uma música extremamente ameaçadora que, aliada à ambientação à noite e os olhos brilhantes avermelhados dos ganados na noite, torna a experiência bem única e um deleite para quem gosta desse tipo de música mais experimental. No geral, a vila é um começo muito bom, com uma atmosfera bem pesada e opressiva, com trilhas sonoras que amplificam a experiência a um ponto onde o lugar ou inimigo se torna mais bizarro por causa da trilha sonora. Um bom exemplo disso é Bitores Mendes. Sua transformação para o estado da plaga é bem bizarra, mas a trilha sonora amplifica isso 10 vezes. Já o castelo, para mim, é o ápice da atmosfera desse jogo. A única coisa que quebra um pouco a imersão são as conversas entre Salazar e Leon, mas isso dá para tolerar, e vamos falar sobre esse ponto posteriormente. Eu já vou dizer que amo de paixão essa ambientação mais vitoriana da seção do castelo, e é um lugar às vezes belo, mas ao mesmo tempo é extremamente frio, indiferente e hospeda fanáticos que não hesitariam em cortar sua cabeça. Os interiores, em sua maioria, são bem detalhados. A música do Garrador é diferente das músicas dos ganados, porque dessa vez ele realmente é uma ameaça tão grande quanto a música. As músicas nessa parte do jogo são fenomenais, góticas, sombrias e, é claro, tem aquele toque industrial totalmente condizente com os locais que exploramos. Em
especial, eu diria que a parte onde temos que mover a plataforma, no capítulo 3 do 1, é uma das mais bonitas e bizarras. É um grande salão com um andar para baixo e muitos inimigos da seita vêm atrás de você com novas armas brutais. E a música faz com que esse ambiente ganhe vida. Os esgotos e os novistadores têm uma música extremamente caótica, misteriosa e perigosa, perfeita para descrever a situação que estamos, porque Salazar tinha liberado esses monstros para acabar com Leon. Essa música é quase uma trilha sonora de Silent Hill. Eu simplesmente amo. A música Infiltration, que toca mais pra frente, também é uma das melhores músicas desse jogo, e apesar dela parecer ter sido removida diretamente de um filme de espionagem, ainda assim ela traz um pouco de tensão enquanto exploramos esse belíssimo lugar que infelizmente é controlado por Salazar e seus lacaios. Também passamos por outros lugares incríveis no quesito de arte, como os jardins que têm seus cachorros macabros, outras partes do castelo, um porão com Ashley, um local onde há magma com estátuas de dragão que cospem fogo que nós podemos derrubar porque elas estão suspensas, uma pequena capela de Salazar e muitos outros lugares. O castelo é muito variado e eu digo e repito, é minha parte favorita do jogo, porque exploramos ambientes macabros com muita ação e inimigos medonhos. Sem contar que de forma hilária, nós até corremos de uma estátua gigantesca de Salazar. E por fim, há a torre para ir lutar contra o Lorde do Castelo, que também tem uma música bem tensa, apesar de ser mais focada na pura ação. Já quando se trata da ilha, foi aqui que Resident Evil 4 abraçou totalmente o seu lado ação. Até a trilha sonora reflete isso. Apesar de haver alguns pontos onde a trilha sonora é mais focada ao terror, como contra os Regenerators, e o U3, ,99% dessa parte do jogo é full ação. Eu digo que, na minha opinião, a ilha é a parte mais fraca em questão de pura atmosfera. As melhores partes dessa ilha, para mim, em termos de atmosfera pura, são as duas fases contra o U3, que tem uma atmosfera bem tensa, e as lutas contra Krauser, que além de ter um peso imenso na história, tem uma atmosfera mais opressiva, e a luta contra Krauser, que apesar de ser 100% ação desenfreada, ainda assim tem uma música bem top. A direção de arte na ilha, em comparação à vila e o castelo, na minha opinião, é um pouco mais simplificada, até porque não tem muito o que dizer ali, porque o lugar é mais militarizado. Faltou um pouco de inspiração na arte para trazer um tema mais sombrio. Na vila, temos a solidão, o ambiente seco e decadente, as florestas e a arquitetura bizarra. No castelo temos um visual mais gótico, vitoriano, um perigo mais iminente devido aos fanáticos e os lacaios de Salazar, sem contar a variedade de lugares que varia desde o castelo até lugares embaixo da terra. Já a ilha, apesar de ter alguns lugares notáveis, é um lugar mais militarizado com alguns experimentos e acaba sendo, em partes, genérico. Mas de qualquer forma, a ilha cumpre o seu trabalho. A atmosfera do jogo é sensacional, mas os monstros que enfrentamos, seu design e principalmente a história de como eles são o que são, também merecem um destaque. Há muitos inimigos criativos aqui, desde as plagas normais que eclodem da cabeça dos ganados, que parecem bastante os alienígenas do mangá Parasite. No castelo vemos outros tipos de plaga sair da cabeça dos cultistas,
Uma delas parece bastante um facehugger de Alien, e o outro tipo de plaga é aquela que pode engolir a cabeça do Leon se você ficar de zoeira. Um fato engraçado é que uma das fraquezas das plagas é a luz solar, e o equipamento usado por Leon e Ashley para acabar com a plaga dentro deles, na verdade, foi um tratamento altamente eficaz baseado em radiação ultravioleta, criado por Luiz Cera e sua equipe. Esse tratamento acaba eliminando a plaga sem uma cirurgia invasiva. Outro ponto interessante é o fato das plagas serem fracas às bombas de luz ou bombas de flashbang. E aqui vai um pouco de ciência para vocês. O mecanismo da flashbang explode químicos baseados em magnésio, e queimar essa substância, além de produzir um clarão, também produz uma concentração considerável de radiação ultravioleta. Por isso as plagas morrem na hora. E na vida real, olhar para esse clarão pode até te cegar. Então a lição é: não coloquem plagas no seu corpo e nem olhem para a explosão de uma bomba de luz. O culto dos Iluminados também fez muitos testes. E um desses testes foi com animais, mais especificamente lobos, que foram cobaias em seus primeiros experimentos com a plaga, com resultados notáveis do ponto de vista do culto. Os chamados colmilos enlouqueceram e criam tentáculos em suas costas para atacar o que quer que se mova. E eu acho esse inimigo até bem ok, apesar de não vermos muitos deles. Vemos eles de verdade no Jardim de Salazar, e eles são bem chatinhos. E tem um visual um pouco macabro, com os tentáculos saindo para fora. Parece algo saído diretamente do Enigma de Outro Mundo de John Carpenter. As poucas armaduras que vemos, na verdade, também foram um projeto experimental para cultivar plagas. Só que dessa vez, sem um hospedeiro vivo. As armaduras contêm plagas que imitam o movimento humano, porém, sua movimentação é bem desajeitada. Se elas sofrerem muitos danos, as plagas surgirão para defender sua habitação mecânica. E honestamente é um conceito bem interessante e até bem bizarro. Armaduras que não têm nada dentro, simplesmente a plaga controlando tudo. Para vocês verem até onde esse culto levou suas pesquisas. Mas e quanto aos verdugos? Sem ter nenhum contexto, eles são só mutantes que parecem um xenomorfo, mas na verdade esses monstros foram criados através de uma fusão de DNA humano e de inseto completamente controlado por uma plaga, e isso os torna muito mais interessantes. O Del Lago foi um dos primeiros experimentos com Las Plagas realizados pelo culto. Ele foi uma salamandra que se tornou hospedeira de um parasita. O organismo reagiu ao seu pequeno hospedeiro, o mutando e aumentando seu tamanho drasticamente. A salamandra foi selada no Lago da Vila porque o culto não conseguiu controlar seu comportamento através da plaga, que era o propósito original do experimento. Ela era alimentada pela eliminação de cadáveres, como visto por Leon. Os gigantes foram produzidos pela primeira vez a partir de cobaias humanas durante os experimentos do culto sobre os efeitos de mutação das plagas em seus hospedeiros. Embora provassem ser excepcionais como armas biológicas, eles se tornaram difíceis de controlar e representavam um perigo para os ganados. Consequentemente, Los Iluminados produziu apenas uma pequena quantidade de gigantes, espalhando-os pela região. 2 foram enviados para o castelo de Salazar, onde guardavam o subsolo. Outros 2 foram enviados para a aldeia e armazenados nas minas de carvão, para as quais os ganados não tinham mais utilidade. O Garrador foi um projeto sucedido em obter habilidades físicas excepcionais, mas em contrapartida, eles ficaram incontrolavelmente agressivos, atacando indiscriminadamente qualquer coisa que chamasse sua atenção. Em resposta, seus captores foram forçados a costurar suas pálpebras e confiná-los em celas. Essa perda de visão aguçou seus outros sentidos, e é por isso que eles usam a audição para nos enfrentar. Os novistadores foram criados a partir de uma horrível aplicação experimental do organismo plaga no corpo humano,
como parte da pesquisa onde eles fundiram genes humanos com os de várias espécies de insetos. Os Regenerators foram experimentos onde foram implantadas múltiplas plagas em um único hospedeiro, então sua forma física se mutou rapidamente, garantindo a eles habilidades regenerativas aprimoradas, permitindo-lhes regenerar grandes porções de seu corpo devido ao seu alto metabolismo, e eles ainda podem até esticar seus membros a proporções inumanas. E o U3 foi um experimento onde tentaram criar uma quimera horrível de DNA humano, de inseto e de réptil fundido imperfeitamente em um único ser, ele próprio hospedando um parasita plaga, e o resultado foi essa monstruosidade. Antes de irmos diretamente para o próximo tópico, eu gostaria de recomendar que você leia os arquivos do jogo quando jogá-lo novamente, ou quando jogá-lo, porque o background dos vilões e o de Luiz foi totalmente deixado de lado, e os arquivos são o que deixam o jogo muito mais interessante e tapam muitos buracos da história, e aqui eu já aviso que é a seção Full Spoilers. Vamos começar com Luiz Cera. Ele é um jogador muito importante por trás das cortinas, mas no Resident Evil 4 original ele não teve tanto destaque como deveria. Luiz nasceu na região e seu avô conhecia quase tudo por ali por ser um caçador. Na vida adulta ele se tornou um cientista no ramo da biologia. Ele foi recrutado por Sadler para o projeto de pesquisa do culto sobre os parasitas Las Plagas. Embora Luiz ficasse desconfiado com o projeto, ele continuou a trabalhar no que ficou claro que eram testes ilegais em humanos e pesquisas com armas biológicas. Na verdade, Luiz foi contratado para liderar a pesquisa genética e modificação das plagas na Ilha Privada e recebeu instruções de Sadler para descobrir maneiras de enfraquecer ou remover a plaga dos hospedeiros. E a verdadeira intenção e propósito de tal pesquisa para Sadler era aprender as fraquezas desse grande parasita para que ele pudesse criar uma nova geração de plaga que fosse resiliente a essas fraquezas e fosse quase impossível de superar. Então Leon e Ashley se livraram da plaga graças a Luiz. Até mesmo na morte o cara salvou Leon. Tenho certeza que muitos ficaram confusos do porquê daquela cadeira e equipamento Deus Ex Machina estarem na ilha. Agora fica bem mais claro. Durante a pesquisa de Luiz, ele ficou encantado com suas descobertas e com os efeitos diversos de mutação que uma ou várias plagas poderiam ter nos hospedeiros, levando ao desenvolvimento do El Gigante e do Regenerator. Novas pesquisas em organismos híbridos resultaram no U3, os Verdugos e o Novistador. Devido aos seus avanços nos estudos das plagas, nós descobrimos que elas são criaturas sociais e os hospedeiros também formam uma mentalidade de matilha. Embora os hospedeiros possam se comunicar através da fala, os estudos de Cera indicam que as próprias plagas se comunicam através de ondas sonoras de frequência ultra alta. Existe um órgão especial para captar essas vibrações que podem ser interpretados como comandos. Esse sistema permite que os hospedeiros da plaga dominante emitam comandos para ganados ou infectados. Foi observado que nem todas as plagas agirão bem umas com as outras, mesmo depois de ganhar o controle. E os melhores exemplos de plagas não se dando bem umas com as outras são os El Gigantes, que agiram violentamente contra os outros, e também os Garradores. Embora Luiz ao longo do tempo tenha tomado consciência da verdadeira agenda de Sadler, ele continuou com sua pesquisa por puro fascínio, embora se tornasse cada vez mais culpado à medida que o projeto chegava às suas conclusões, e ele se via tão responsável quanto o próprio Sadler. Devido ao fato da sua época já ter acesso à internet, ele entrou em contato com um amigo que conheceu na universidade, na esperança de que ele pudesse ajudá-lo a fugir, porque ele tinha medo de envolver a polícia, mas ao invés disso ele acabou entrando em contato com Ada Wong, a então agente da Organização, uma empresa rival da Umbrella para o desenvolvimento de bioarmas ilegais.
que se tornou basicamente quase toda poderosa por um tempo devido à morte da Umbrella. Ada teve acesso à conta de e-mail do amigo de Luiz após sua morte, e então a organização se infiltrou com sucesso no culto, com Jack Krauser a mando de Wesker, mas com o tempo se tornando essencial, mais tarde eles enviariam Ada Wong para servir como ligação de Luiz. Ao fugir da ilha, Luiz roubou um frasco contendo um ovo da subespécie dominante que ele deveria entregar a Ada até que foi capturado, mas ele antes escondeu a amostra e ele fugiu com sucesso dos ganados de Sadler a usar caminhos secretos que seu avô tinha o ensinado, e ele até conseguiu remover a plaga que foi injetada nele quando ele estava junto a Leon. Sem contar que ele desenvolveu as pílulas para retardar o crescimento da plaga que ele deu para Leon. Então, sabendo disso, a morte de Luiz é muito mais impactante, porque ele foi vital para a jornada de Leon e até após a morte ele ajudou Kennedy. E ele acima de tudo queria se redimir, apesar de ter feito atos monstruosos. Vitores Mendes é outro personagem fascinante. Antes dele ser esse monstro empoderado pela plaga, ele era o homem mais influente na comunidade e era estritamente religioso, porque toda essa região era católica fiel, mas Sadler conseguiu manipular e o converter para a seita Los Iluminados. Ao transformá-lo em discípulo, Sadler conseguiu convencer quase toda a comunidade rural a abandonar o catolicismo e se voltar para o culto. Sem contar que conseguiu fazer com que todos acreditem que a lenda do primeiro Lorde do Castelo Salazar, Gregório, que tinha sido o primeiro a selar as plagas por ter visto elas como algo vil, Sadler conseguiu convencer todos de que essa lenda, entre aspas, que é um acontecimento verídico, era falso e na verdade Gregório era puramente um herege. Ele então injetou as plagas como parte de um ritual de limpeza para lavar o pecado. Os aldeões logo caíram sob o controle de Sadler. Quando esse processo foi concluído, ele os utilizou tanto como força de trabalho, como também segurança, ordenando-lhes que matassem quaisquer invasores, ao mesmo tempo que mantinha a imagem de que a aldeia funcionava normalmente para evitar suspeitas do governo espanhol. Mendes, por ser um devoto muito especial, recebeu uma espécie dominante da plaga recém-projetada, que lhe permitiu controle total sobre seu corpo, bem como a capacidade de sofrer mutação se necessário. Após a bem-sucedida conversão e parasitação dos aldeões, Mendes recebeu controle sobre eles como tenente de Sadler. Salazar é outro que é necessário que você leia os arquivos para levá-lo no mínimo a sério. Se você acabou não levando muito a sério a fala dele ser o 8º Lorde do Castelo, ele de fato estava falando a verdade, e como eu já tinha mencionado, Gregório era considerado um herói local, porque ele foi o primeiro a detonar o culto pagão que cultuava as plagas, tendo os executado e os queimado, e os parasitas foram selados em um antigo complexo de cavernas embaixo do castelo. Ele foi o primeiro Salazar. O remake de Resident Evil 4 adicionou muitas informações muito coerentes para a história de Salazar e sua linhagem, como explicar o que cada geração de Salazar acabou fazendo de bom e ruim para o castelo. Eu acredito que eles só explicaram melhor e também deram mais detalhes para coisas que já estavam no jogo original, como por exemplo, Hipólito, o segundo Lorde durante sua vida, viu o culto Los Iluminados serem banidos para uma ilha ao largo da costa, embora a ameaça de animais infectados pela plaga permanecesse na região. Após a morte de seu pai, no castelo Salazar foi atacado pelas cavernas abaixo, e embora Hipólito tenha conseguido selar novamente as criaturas, ele foi ferido no processo e morreu de uma infecção. Agora, quanto a Ramon, no remake nós ficamos sabendo que Salazar tinha uma doença que era tão degenerativa que ele não era esperado de viver além da vida adulta. Então Sadler acabou ajudando o Lorde e sua esposa, ajudando entre aspas, porque ele tratou Ramon ao simplesmente parasitá-lo com uma plaga de espécie dominante. Depois, ambos os pais de Salazar foram assassinados,
e ele se tornou o herdeiro do castelo. Ao contrário de seu ancestral que selou as plagas e basicamente era visto como um herói, Ramon era muito mal visto pela região e era extremamente cruel. Uma serva sua uma vez de fofoca o chamou de pulgarcito ou polegar pequeno. Ele ficou sabendo e fez com que ela se ajoelhasse e jogou vitriolo no rosto dela, que acabou tendo a pele derretida. Com o passar do tempo, a crueldade e a traição de Salazar se fortalecem e o culto logo descobre que pode atacá-lo, entre aspas. Sadler se aproveita que ele é jovem e isolado e o aborda, fornecendo-lhe informações sobre o culto Los Iluminados, uma continuação moderna do antigo culto eliminado pelo ancestral de Salazar, Gregório. Então, Ramon aceitou totalmente a afirmação de Sadler de ser um profeta e passou a ver Sadler como seu verdadeiro pai ao longo do tempo. A mitologia dos Iluminados considerava a família de Salazar contaminada pelo pecado desde que o primeiro Lorde selou as plagas nas ruínas em torno do qual o castelo foi construído. Ramon estava determinado a espiar esse pecado, entre aspas, e contratou uma mão de obra da aldeia vizinha para escavar as ruínas antigas, que anteriormente estavam isoladas. Esperava-se que os parasitas estivessem mortos há muito tempo, e a descoberta de seus restos mumificados sugeria isso. No entanto, a força de trabalho inalou os esporos finos e dormentes das carcaças, que durante um período de vários anos se regeneraram em plagas totalmente formadas. A equipe de pesquisa de Sadler começou a fazer experiências com esses organismos e criou um grande número de ovos de plaga, com o propósito de se espalhar por toda a região e eventualmente pelo mundo. A partir desta pesquisa, Ramon recebeu uma das várias espécies dominantes geneticamente modificadas de plaga, o que lhe daria total controle sobre seu corpo, bem como a capacidade de controlar hospedeiros comuns. Salazar formou uma grande armada de cultistas e usou 2 armas biológicas, os verdugos, como seus guarda-costas pessoais. E tornou-se dever de Ramon proteger a Rainha Plaga, uma grande criatura que reproduzia assexuadamente novas plagas constantemente. Agora vocês entendem o que é aquela maldita monstruosidade que enxergamos antes de enfrentar Ramon. E essas informações, aliadas com as informações do remake, deixam o personagem de Salazar bem mais compreensível. Krauser basicamente não tem uma explicação prévia sobre o que houve antes dele se encontrar com Leon de novo, além da informação de que ele morreu, entre aspas, em um acidente. Ele e Leon se conheceram na Operação Javier na América do Sul em 2002. O mais irônico de tudo era que Krauser, no início, não acreditava que armas biológicas existiam, mas eles acabaram indo para lugares onde eles lutaram contra armas biológicas e um surto do T-vírus, e também um traficante do mesmo nome, Javier, que tinha usado um tratamento viral experimental com o T-Verônica na sua filha chamada Manuela. Ambos Leon e Krauser descobrem que ela tem seus órgãos vitais transplantados regularmente de meninas sequestradas para reduzir a dor do vírus e manter sua mente forte. Durante a luta dos dois contra uma arma biológica anfíbia, Krauser acaba tendo seu braço esquerdo empalado pela fera, ferindo-o gravemente. Então ele e Leon descobriram que esse monstro na verdade é a mãe de Manuela, Hilda. Ambos Leon e Krauser ficaram impressionados com o poder viral do T-Verônica, mas Leon sabe por experiência que esse tipo de coisa nunca dá bom. Mas Krauser acha que o vírus seria muito útil. No fim de tudo, Javier acaba se unindo com o T-Verônica e se torna uma arma biológica monstruosa e luta contra ambos, com Manuela os ajudando na luta. Após a derrota desse monstro, Krauser vê Leon como um covarde por ter destruído o vírus e quer ficar ainda mais poderoso. Manuela é levada sob custódia do governo dos Estados Unidos e o braço de Krauser não se recuperou totalmente e ele é retirado da comissão ativa dos militares dos Estados Unidos, aumentando ainda mais a sua raiva.
antes que ele logo caísse ainda mais na escuridão. Por conta disso, no final de 2002, Krauser fingiu sua morte nesse suposto acidente e procurou Wesker, acreditando que ele era o único que poderia ajudá-lo a recuperar as forças e conquistar o poder que tanto desejava após o incidente na América do Sul. Krauser continuou trabalhando para Wesker e em 2004 ele foi enviado para a Ilha dos Ganados para se infiltrar no grupo Los Iluminados e roubar uma amostra de uma plaga do tipo dominante. Embora Sadler não confiasse nele, ele deu a Krauser uma amostra da plaga de espécie dominante. Os Iluminados prometeram admissão no círculo íntimo de Sadler caso ele sequestrasse a filha do presidente, Ashley Graham. Mais tarde, ele ficaria tão apaixonado pelo poder da plaga que ele usou seu próprio corpo para implantar a amostra que ele recebeu de Sadler. A plaga, por ser dominante, concedeu-lhe maior capacidade física, muito além a de seres humanos. E além de sua força ter ficado sobre-humana, sua agilidade e reflexos se tornaram absurdos desde a infecção inicial. Sem contar que ele adquiriu a capacidade de transformar seu braço em um grande apêndice em forma de lâmina, que era durável o suficiente para resistir até mesmo ao impacto direto de um projétil de foguete. E por ser uma espécie de plaga dominante, Krauser manteve sua inteligência e livre-arbítrio. Apesar dele ter sucesso em sequestrar Ashley, Sadler ainda assim não confiava nele, o que acabou forçando ele a chamar Ada Wong, que também foi requisitada pela organização, como vimos. Agora vocês sabem por que Krauser fez o que fez e por que está ali. Agora, se tratando dos incríveis modos extras de Resident Evil 4. Para começar a falar deles, temos Assignment Ada, ou conhecido como Ada the Spy, uma pequena campanha não canônica muito interessante, onde você controla a Ada e ela precisa coletar 5 amostras para Wesker. Os únicos inimigos apresentados são os Ganados militarizados, alguns JJs e Jack Krauser como o chefe na área final que o jogador deve derrotar para obter a última amostra da plaga. Não tem muito o que falar desse modo além de que ele é bem curto, divertido e você enfrenta Krauser com algumas limitações. É bem interessante. Ao terminar esse modo, você desbloqueia Chicago Typewriter para Ada, no modo Separate Ways. E falando em Separate Ways, esse modo é basicamente uma DLC gratuita que vem no jogo ao contrário do remake, e apesar de ambas as versões serem boas, o Separate Ways original conta os acontecimentos nas entrelinhas com Ada, e é fenomenal apesar de ser relativamente curta, mas tem bastante história e pedacinhos de informações sobre os acontecimentos envolvendo Leon e os Iluminados. Inclusive, é Ada quem toca o sino para salvar Leon no início do jogo. E comparado com Leon, as únicas diferenças de jogabilidade serão que Ada tem uma velocidade de movimento um pouco mais rápida. Ela usa diferentes ataques corpo a corpo e pode usar uma arma de gancho igual ao Batman para alcançar áreas que eram impossíveis para Leon. O jogo está distribuído por 5 capítulos, 2 para a aldeia, 1 para o castelo e 2 para a ilha. Esses 5 capítulos são bem importantes para entender a história, e esse modo é consideravelmente mais longo e complexo do que Assignment Ada, pois ele tem até pontos de save e o mercador de armas à disposição do jogador. Mas, ao contrário da campanha principal, não é possível melhorar as armas. Concluir o jogo deixa aberto o novo jogo mais, assim como acontece na campanha, e o jogador pode reiniciar do início com todo o seu equipamento e dinheiro anterior. A Chicago Typewriter fica disponibilizada para a campanha principal se você completar este modo Separate Ways. Por fim, temos o incrível modo Mercenários, e esse modo é simplesmente fenomenal. Nós começamos somente com Leon, e a cada 4 estrelas que conseguimos em um dos 4 mapas, nós abrimos um personagem novo. Cada personagem tem seu próprio arsenal, seu próprio tema e próprio arsenal de golpes corpo a corpo. Além de Leon, podemos usar Ada, Hank, Krauser e Wesker.
O objetivo desse jogo é simplesmente matar o maior número de ganados em sequência o mais rápido possível, e é possível pegar tempo extra e até um multiplicador de pontos para cada morte temporário nos baús. Sério, meus amigos, se você nunca quebrou pescoços e deu uma patada de vaca como o Hank, nunca destruiu cabeças com 2 roundhouse kicks ou desintegrou inimigos com a plaga de Krauser, ou até mesmo jogou os inimigos para outra dimensão com os socos de Wesker, você está perdendo muito. Existe até um Dr. Salvador turbinado nessa versão que tem 2 serras elétricas juntas. Você precisa jogar esse modo. Isso sem contar que se você conseguir 5 estrelas em todos os cenários, com todos os personagens, você desbloqueia a já mencionada e insanamente poderosa Hand Cannon, ou canhão de mão. Eu devo dizer que essa é a minha iteração dos mercenários favorita, apesar de RE5 e RE6 terem uma versão bem trabalhada. Resident Evil 4 é um dos jogos mais influentes de todos os tempos, sem brincadeira. Ele criou todo um novo sistema de jogabilidade que foi aprimorada posteriormente por jogos como Dead Space. Mas é o mesmo caso de Resident Evil 5, o jogo nunca teve a intenção de ser o novo survival horror que vai explodir a cabeça de todo mundo. A intenção era trazer a franquia para uma nova direção, seja ela boa ou ruim, depende da pessoa. E por esse lado podemos dizer que foi muito bem sucedido, porque ambos RE4 e principalmente RE5 venderam pra caramba, sendo Resident Evil 5 mais vendido de todos os tempos na franquia. E apesar de eu pessoalmente achar o remake do primeiro jogo o melhor de todos, não há como negar que no que Resident Evil se propôs a fazer, ele foi basicamente uma obra-prima da ação para sua época, que envelheceu extremamente bem, mas como um Resident Evil raiz, ele não é muito bom. Mas e vocês, o que acham de Resident Evil 4? Comentem abaixo e vamos conversar sobre. Um grande agradecimento a Caio Roberto, Kwai Liang Reverso, Muka, Zero Espada, Glitched e Sunny Play. Não esqueça de se inscrever no canal e eu espero que você tenha um dia absurdo.